Olá, Elisa Chiesa aqui, seja muito bem-vindo ao 6º episódio da série Prosperidade na Prática. E estamos chegando ao final da série. E por esse seu último episódio, eu quero fazer aqui com você uma retrospectiva do que a gente viu até agora, para então entrar no tema desse episódio. O que fizemos ao longo de toda essa jornada foi construir um caminho que partisse de dentro para fora, porque a verdadeira transformação só acontece quando começamos por dentro. Então, a gente iniciou a série com o autoconhecimento, com a prática da autoobservação, para que você começasse a identificar padrões de comportamento, de pensamentos e de sentimentos que te distanciam de quem você é na sua essência. Depois, eu te mostrei como funciona a mentalidade e de que forma nossas crenças criam a nossa realidade a partir do nosso estado de ser. Conhecimento que foi consolidado no episódio 3, no qual falamos da assinatura vibracional e de como manter a vibração elevada através da prática da gratidão. A partir do episódio 4, saímos do entendimento dos conceitos e do funcionamento das coisas para a questão prática, começando pela clareza do que a gente quer e do direcionamento dessa clareza segundo a neurociência. E no episódio 5 a gente praticou a coerência a partir do coração, para que a gente tenha um alinhamento entre cérebro, coração e nossas ações, fator imprescindível para a manifestação de sonhos. Conhecimento também ancorado na neurociência. E então, agora que você já conhece seus padrões mentais, já aprendeu como modificar, já sabe como dar clareza ao seu cérebro e como entrar em coerência para alinhar pensamento, sentimento e suas ações, é chegada a hora de descansar, de entregar, de confiar, de ter fé. E esse é o tema desse episódio. No meu método Mentalidade Próspera, cuja íntegra você encontra dentro da Jornada Vida Próspera, o meu programa de desenvolvimento pessoal que te leva a viver uma vida próspera, eu criei o conceito de estado de pureza do coração. E o que é o estado de pureza do coração? É um estado de paz em relação ao seu sonho, ao seu desejo, ao seu objetivo. É quando você pensa, eu quero isso, eu tenho clareza, mas eu estou bem no aqui e agora e acredito que tudo o que for para mim virá no tempo certo, nem um segundo antes, nem um segundo depois. Pensa realmente no coração puro, que está sem julgamentos, sem expectativas em relação a qualquer coisa. É estar num estado de equilíbrio e neutralidade emocional, onde não há interferência de emoções como medo, ansiedade, dúvida, também não há euforia. Ou seja, nesse estado a gente não experimenta emoções extremas, sejam elas positivas ou negativas. Então, não há medo, não há apatia, não há ansiedade e também não tem euforia. As emoções são mais brandas, você vivencia um estado de paz, de tranquilidade, de alegria, mas eu diria que é um estado de contentamento, aquela sensação de que tá tudo bem aqui agora, eu estou em paz, eu confio. Aqui nesse ponto é importante eu destacar o que não é o estado de pureza no coração. Então assim, o estado de pureza do coração não significa que não há interesse e nem que você deixa de desejar ou buscar o seu sonho. Não significa negar suas emoções ou reprimir sentimentos. É um estado de aceitação do momento presente, onde você não está presa à expectativa de como ou quando as coisas devem acontecer. Você simplesmente sai do controle e entrega à inteligência superior, que você pode chamar de Deus, de universo, seja qual for a sua crença. É justamente soltar o controle, entregar, confiar, sabendo que o que vier será o melhor para o seu crescimento e bem-estar. Se manter nesse ponto de neutralidade facilita a conexão com o que você deseja manifestar, porque a mente está clara, uma vez que você sabe o que você quer, e o campo energético está em harmonia, uma vez que você não está vibrando em escassez e nem apresentando resistência ao fluxo das coisas, e sim, você está confiante e focada na abundância. Eu já estou bem com o que eu tenho e eu estou em paz neste momento, confiante de que o que eu quero vai chegar. Captou a diferença entre estar ansioso ou estar nesse estado de pureza no coração? A partir desse estado, a sua frequência vibracional fica mais elevada e focada, ou seja, estável, permitindo que a manifestação aconteça de uma maneira mais rápida e fluida, já que não existe resistência interna se apresentando. Isso se alinha muito com o conceito de soltar o controle da lei da atração, confiar no processo e estar em um estado de total receptividade e confiança. O coração puro, ele não está preso a um como ou quando as coisas devem acontecer. Então ele não força a barra, entende? Ele simplesmente sabe que tudo vai se desenrolar da maneira perfeita.
Então, eu quero que você pense agora nos momentos da sua vida em que você pensou que quer alguma coisa e alguns minutos depois aquilo se materializou. Certamente, se você for lá buscar na sua memória, nesse momento, havia um desapego ao como, ao quando, ao resultado. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu com uma das minhas alunas. Ela queria um carro novo e ela foi na concessionária de uma forma despretensiosa, apenas para ver possibilidades, para conhecer o carro, para ver suas funcionalidades, enfim. E quando ela chegou na loja, ela ficou sabendo que tinha uma condição excelente para ela trocar de carro. Tanto na valorização do carro que ela já tinha, quanto no preço mesmo do carro e nas condições de pagamento desse carro novo. Ela nem esperava por isso, porque ela simplesmente tinha um sentimento de querer aquele carro novo e ir lá ver o carro. Mas ela não ficava pensando, eu vou comprar, eu tenho que arrumar dinheiro para trocar de carro, ou vai ser muito caro, ou nem vou lá ver. Ela foi lá num passeio, sabe? Eu tô indo lá ver o carro. Ou seja, foi um desejo desapegado e uma ação inspirada. E de repente tudo fluiu para ela de fato ter o carro. E de fato ela comprou o carro naquele dia. E assim já aconteceu comigo, com outras alunas e provavelmente com você, com diversos desejos mais simples. Por quê? Porque esses são mais fáceis de desapegar do resultado, né? Do como e quando as coisas vão acontecer. Quando o desejo ele é mais carregado de sentimento, de desejo, de vontade e que você quer realizar e não consegue realizar, é mais difícil a gente entrar nesse estado de pureza no coração. Mas eu quero te contar um exemplo de um bolo de cenoura que eu manifestei e que é um desejo simples, mas eu quero que você siga comigo o raciocínio para você entender como as coisas funcionam. Eu amo bolo de cenoura e eu aluguei uma casa de praia e fui com meu marido e meu filho. Mas quando eu fui alugar, né, numa das fotos do site, tinha um bolo de cenoura na mesa do café da manhã. Aí eu brinquei com a dona da casa quando eu confirmei o aluguel e mandei mensagem para ela. O bolo da foto é um bônus para quem aluga a casa? E ela respondeu dizendo que bem que poderia ser, mas que o bolo era uma vizinha quem fazia e que não era bônus. Quando eu cheguei lá na casa, eu falei pro meu marido que eu tava com vontade de comer bolo de cenoura, mas que no dia seguinte a gente ia no mercado ver se encontrava. E isso foi tudo o que eu falei. Então veja aqui, eu tinha um desejo, mas desapegado. Quando anoiteceu, a gente já estava iniciando a rotina de sono do Pietro quando tocou a campainha de casa. Meu marido foi atender achando super estranho, porque a gente não estava esperando ninguém e a casa fica dentro de um condomínio, ou seja, ninguém teria acesso a tocar a campainha. Quando meu marido voltou pro quarto, ele me falou: "Linda, você não acredita. Era a vizinha. Ela veio entregar um bolo de cenoura quentinho aqui pra gente. Ela disse que fez pro netinho dela e lembrou que a gente também estava com um pequeno e resolveu fazer a receita dupla para entregar um bolinho pra gente." Assim, gente, por pura gentileza. Sabe? Exatamente desse jeito. A vizinha da casa do lado, que nem me conhecia, tinha apenas visto a gente no final de tarde, onde nos cumprimentamos, como você vê o vizinho ali da casa ao lado e cumprimenta, sabe? Então, veja o que aconteceu. Eu tinha vontade de comer um bolo de cenoura específico e ia comprar no dia seguinte no mercado se eu encontrasse. O meu sentimento era: eu quero um bolo de cenoura. Eu desapeguei, eu fui tocar a vida. E aí o bolo apareceu, digamos que mais ou menos 1 hora depois de eu ter comentado, falado isso pro meu marido. Nesse exemplo, eu tinha o desejo do bolo de cenoura. A imagem mental foi criada pelo meu cérebro, porque o cérebro automaticamente cria a imagem mental. O sentimento foi de tranquilidade, de harmonia, eu quero, mas agora eu não vou no mercado comprar, amanhã eu vou lá ver se tem. Então eu não tinha um problema, eu não tinha uma ansiedade, né? Eu estava ok em relação ao meu desejo, porque eu sabia que eu ia ter ele. E aí que entra a confiança. E por eu estar nesse estado vibracional em relação a esse desejo, o meu campo vibracional permaneceu receptivo ao fluxo. E como o cérebro não diferencia o que é real do que é imagem mental, então para minha mente o bolo estava ali. E aí o bolo chegou até mim. 1 hora depois de eu ter tido o pensamento de eu querer comer o bolo de cenoura. Isso foi com o bolo, mas poderia ter sido qualquer outra coisa, desde que a gente consiga se manter nesse estado. E é aí que entra a prática. Porque se manter nesse estado com algo que não tem tanta carga emocional envolvida, como eu falei anteriormente, é uma coisa. Porém, quando a gente quer muito algo que é muito importante para nós e que está demorando a chegar, demorando de acontecer, ficar nesse estado é mais difícil. Então, por exemplo, quando eu queria
realizar meu grande sonho de ser mãe e não tinha sequer um relacionamento no meio de uma pandemia, ou seja, sem ter uma perspectiva de conhecer alguém, foi um momento em que eu parei de focar na falta desse desejo, porque como as condições estavam tão divergentes da realização, né? Estavam indo para outro lado, as condições estavam totalmente contrárias. Teve um momento em que eu entreguei, eu disse assim, seja o que Deus quiser. Nesse momento eu consegui entrar num estado de permissão. Eu consegui sair daquela coisa de falta, eu quero, eu não vou realizar, não vou mais realizar nunca. Não, eu entreguei, eu disse, seja o que Deus quiser. Eu soltei o controle das coisas terem que acontecer, do jeito que eu achava que tinha que acontecer. E as coisas aconteceram e se desenrolaram de um jeito que eu nem imaginava que poderia ser possível acontecer, e tão rápido como foi. A mesma coisa é quando alunos meus dizem, mas Elisa, eu estou numa condição financeira que não está favorável. Eu estou realmente precisando de mais dinheiro. Como que eu vou me manter nessa neutralidade, ou seja, sem me sentir preocupado, ansioso? E claro que é um processo mais complexo, mas não é impossível. Exige treino, prática. E é sobre isso que vamos falar agora. Como que intencionalmente eu entro nesse estado de pureza no coração? Entrar nesse estado e se manter nele, que é o principal, é como se sintonizar com uma frequência mais elevada de confiança, fé, paz e presença. Não se trata de você chegar a algum lugar por esforço, mas sim de você desobstruir, sair do meio do caminho, parar de travar as coisas de chegarem até você e retornar ao estado natural de conexão com o aqui e agora, onde nada falta, tudo é possível. E nesse estado você solta o controle de tudo ser da forma como você quer que seja, como você imagina que é. Porque entenda, certo dia eu ouvi uma frase num podcast que dizia assim, quando as coisas vêm de Deus, elas não são do jeito que você conseguiu imaginar. Porque se as coisas forem do jeito que você conseguiu imaginar, elas não são um milagre. E aí ele finalizava o podcast dizendo, deixe sempre um espaço na sua planilha para o milagre. Ou seja, sair desse nosso pensamento cartesiano, né, de causa e efeito só, e deixar o espaço para que as coisas simplesmente aconteçam da forma como elas têm que acontecer. E quando eu vi isso, fez muito sentido para mim, porque realmente tudo o que eu já manifestei foram coisas de um jeito que não se explica. Desde o bolo de cenoura, até a compra do meu carro, até um sapato que eu queria comprar, até um vestido de festa que eu queria comprar, até a gravidez do meu filho. Todas essas coisas superaram questões relacionadas a tempo e espaço, ao formato, a como eu tinha idealizado que aconteceria. E anos depois de eu ouvir esse podcast, eu estava assistindo uma aula de um curso que eu fiz com o Joe Dispenza, ele falando a mesma coisa, de um ponto de vista diferente. Ele dizia que os resultados que provém do campo quântico devem surpreender. E diz que se você pode prever um evento, ele vem da causa e efeito newtoniana. E o campo quântico trabalha a partir do seu alinhamento com o seu desejo, que faz com que um evento imprevisto aconteça ao seu favor. Ou seja, o movimento no campo quântico é causar um efeito a partir do seu estado de ser. Por isso, lembre-se sempre de trabalhar a partir de dentro, que foi o caminho que a gente percorreu ao longo de toda a série Prosperidade na Prática. Então, a chave desse episódio vai ser o quê? Praticar a gratidão não apenas pelo que você já tem, que essa gratidão você já conhece, mas agradecer pelo que ainda não chegou, mas como se você já tivesse. E por que isso? Porque esse é o sentimento do estado de pureza no coração. Eu tô tranquila porque eu sei que o que eu quero já me pertence, já é meu. A gente sempre foi condicionado a sentir gratidão, alegria, em detrimento de algo. Então, primeiro acontece um evento e aí eu me alegro, aí eu me agradeço. Logo, sempre que você sentir gratidão, o seu corpo e seu cérebro vão entender, a partir desse estado, que aquilo pelo qual você está agradecendo já aconteceu. E aí que entra a mágica. A gratidão faz com que você se coloque num estado de receptividade em relação ao seu desejo. Além de, como você já viu no episódio 3, ela mantém o seu campo vibracional elevado, que é justamente o campo da expansão e do magnetismo. Assim, as coisas vão vir até você, porque o seu sentimento é de que você já tem, já recebeu, não tem falta aqui. A gente não está lidando com escassez, com nenhum sentimento de eu não tenho. O sentimento aqui é eu já tenho, portanto, não resta outra saída
do campo quântico de colocar isso na sua realidade física. Então vamos à prática, vamos à chave desse episódio. Primeiro eu quero te dizer que você vai precisar de papel e caneta, porque em certo momento do exercício você vai escrever à mão. E é muito importante, de fato, você escrever à mão, nada de ficar digitando, tá? Porque através da escrita você vai ativar áreas cerebrais profundas ligadas ao aprendizado, à memória, à autorregulação emocional e à consciência. Então, separa aí seu papel e caneta, encontra um lugar tranquilo e vamos à prática. Você vai iniciar essa prática fazendo uma respiração consciente, usando a técnica 4-7-8, respirando a partir do seu coração. Como é essa técnica? Você vai inspirar, puxando o ar para o seu coração, contando até 4, vai prender o ar, contando até 7, e depois vai expirar pelo seu coração, contando até 8, e vai repetir esse ciclo 6 vezes. Depois que você fizer essa respiração, os 6 ciclos, você vai imaginar um desejo profundo seu, algo que você deseja realmente manifestar, mas como se você já estivesse vivendo isso na sua realidade. Visualiza com detalhes. Onde você está, quem está com você, como você se sente, o que mudou na sua vida agora que isso é real. Permita-se realmente experienciar essa cena, visualizar essa cena como verdade, sentindo esse sentimento de verdade, de realmente estar vivendo isso na sua realidade. Depois que você tiver com essa imagem mental bem nítida na sua cabeça, você vai pegar papel e caneta e vai escrever. Eu sou grata por... e escreva esse seu desejo realizado. Exemplo, eu sou grata pelo amor leve, recíproco e verdadeiro que eu compartilho todos os dias com o amor da minha vida. Outro, eu sou grata pela abundância financeira que me permite viver com tranquilidade e generosidade e liberdade. Eu sou grata pela saúde vibrante, pela energia que me sustenta com alegria todos os dias. Eu sou grata por morar em uma casa tão linda, confortável e aconchegante. Eu sou grata pelo meu carro novo, maravilhoso, cheiroso, confortável, exatamente do jeito que eu sempre quis. Escreva e releia até realmente sentir gratidão. E por que é importante realmente sentir? Porque lembra que a intensidade do sentimento junto com a imagem visualizada é que dá o tom aí para o cérebro entender que aquilo é importante. E aí isso se firma na sua mente. E quanto mais você fizer esse exercício, mais você fortalece as cadeias sinápticas ligadas a essa visualização. E por fim, depois de escrever, reler e sentir, você vai afirmar com presença: eu já tenho, eu já sou, eu já vivo. Tudo que eu amo pulsa em mim e se manifesta naturalmente na minha vida. Eu vivo em alinhamento com a versão mais próspera de mim mesmo. Quando finalizar essa afirmação, respira fundo mais uma vez e vá viver seu dia. Acabou, não pensa mais nisso, não fica mais com isso na cabeça, não fica mais pensando, mas eu não tenho. Vai viver seu dia. Se você repetir esse exercício todos os dias, melhor vai ser, mais você consolida essa imagem mental na sua cabeça. E quanto mais você consolida essa imagem mental na sua cabeça, mais você sai do eu não tenho pro eu tenho. Você fortalece essa imagem do ter e mais você se mantém nesse estado de pureza no coração e tranquilidade em relação a esse seu desejo. Daqui a pouco ele vai aparecer na sua frente. Como? A gente não sabe e não precisa se preocupar. E nesse momento chegamos ao fim da série Prosperidade na Prática. Se você praticar, continuar praticando o que você aprendeu aqui, com certeza a sua vida vai dar um salto e vai melhorar em muitos sentidos. E esse foi um pedacinho do que eu compartilho dentro da Jornada da Vida Próspera. Se você sentiu vontade de aprofundar mais nesse conhecimento, de ter acesso a mais práticas para viver uma realidade mais abundante, de dentro para fora, eu te convido a conhecer a Jornada da Vida Próspera. Ela foi feita por mim e eu realmente vivo o que eu ensino e desejo do fundo do meu coração que você viva também uma vida mais leve, mais verdadeira e mais abundante em todos os sentidos. Se sentiu o chamado de fazer parte da jornada junto comigo, o link da inscrição está na descrição desse vídeo. Você vai saber se a jornada é para você. Não ignore o chamado do seu coração. E eu desejo do fundo do meu coração que você viva uma vida próspera em todos os sentidos.